passar para você, tá bom? Ok. Mônica, confirma só para mim quando a transmissão começar, por favor, tá? Pronto. Marciano. Acho que Oi, pela Marciano, informação... querido, tudo bom? Oi, Simone, tudo e você? Bem. Bem-vindos a todos. Obrigado, cara. Bom, nós estamos fazendo uma transmissão simultânea, né? Gerando aqui o sinal a partir do Zoom e vai estar sendo transmitido o tempo todo pelo nosso canal, o canal da Trinos, no YouTube. Então, o pessoal do YouTube, a qualquer momento, pode participar. A Mônica já está dando o ok ali, que a nossa transmissão está funcionando. Ela vai estar monitorando o canal no YouTube. Então, qualquer pergunta, qualquer comentário que os colegas, os amigos que estão no YouTube queiram fazer, é só inscrever lá no chat, no bate-papo, que a Mônica vai fazer a ponte e vai trazer aqui para a gente, para a Simone, tá? Eu vou começar a gravação para a gente poder... Pronto, acho que vocês vão ter que concordar. Isso. Bom, mais uma vez, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Carlos Vilhena, eu sou um dos coordenadores da Trinos, junto com a Mônica, com a Alexandra, que estão aqui. Também são coordenadores o Silvio Urbano, o Celim Nigri, a Heloísa Oliveira. E esse é um encontro que a gente tem feito a cada mês para promover o trabalho biográfico, né? Levar o trabalho biográfico, o conhecimento do trabalho biográfico para o maior número possível de pessoas, né? E por isso a gente sempre traz a cada mês um de nós, coordenadores, ou algum convidado. Hoje nós temos uma convidada especialíssima, vocês vão entender por quê, para apresentar a biografia de uma personalidade, de alguém que, né, teve um papel na história da humanidade, e à luz do que é a visão da antroposofia, o trabalho biográfico, os arquétipos, e como uma maneira de inspirar mais pessoas a procurarem conhecer esse tipo de abordagem, esse tipo de trabalho, né? Então, eu vou passar a palavra para Simone Segatti, que é a nossa convidada de hoje. Antes de mais nada, Simone, em nome de todos os amigos e os coordenadores da Trinos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui, que é a coordenadora da escola de Florianópolis. Você vai fazer a sua apresentação, mas eu não poderia deixar de pontuar, né, o grande prazer que é para a gente ter você aqui nesse movimento de uma parceria, de um apoio, de um trabalho conjunto em nome da biografia humana, em nome da antroposofia. Ficamos muito felizes quando você aceitou e estamos muito felizes aqui em recebê-la para fazer essa apresentação hoje. Tá, Simone? Então, contigo aí a palavra. Obrigado. Obrigada, Carlos. Boa noite a todos. Eu sou a Simone, sou uma das coordenadoras lá da Biografia Caminho Iniciático, da Escola de Florianópolis, da Associação Sagres. E hoje eu venho apresentar para vocês uma tarefa difícil, falei para eles lá no começo, porque faz muito tempo que eu não visito essa biografia. Muito tempo, fazia muito tempo, muitos anos. Vou apresentar a biografia do Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi. E essa biografia eu apresentei há 21 anos atrás, na minha formação. E desde então, ela ficou guardadinha lá na minha biblioteca. Eu não tinha podido revisitá-la novamente. Então, isto foi também uma oportunidade de fazer isso novamente e foi muito bom. Foi muito bom para mim ter podido fazer isso. Agradeço a vocês. Então, antes de eu começar a apresentação da biografia do Gandhi, eu gostaria de propor um pequeno exercício meditativo para vocês, né? Ok? Bem curtinho. Vamos fechar um pouquinho os olhos.
tentar trazer para nós, o nosso interior, esse espaço de calma e silêncio. O Gandhi prezava muito o silêncio. Esse silêncio interno, o silêncio externo também. Então, vamos tentar ir para este espaço de silêncio interior, respirando calmamente. Tentem relaxar o corpo, tentem perceber se há qualquer incômodo corporal, trazer o relaxamento a esse corpo que nos brinda com a vida. Vamos procurar trazer internamente agora a imagem de um recanto da natureza, que ainda nos traz essa paz, e que também provoca em nós humildade pela sua grandiosidade e veneração por aquele que criou a natureza, da qual nós também fazemos parte. Nosso coração de humildade, nós vamos para este espaço novamente de silêncio. Onde eu vou propor para vocês uma pergunta, para que vocês meditem nessa pergunta, meditem e tentem completar uma frase. A verdade que me sustenta é a verdade que me sustenta é Eu acho que está internamente travado. agora. Procurem internamente o motivo para sentirem gratidão. Deixem que a gratidão nos preencha. Preenchidos por gratidão, nós nos abrimos para ouvir a biografia desse grande homem que foi Mohandas Karamchand Gandhi.
Vocês estão me ouvindo bem? Carlos, tá ok? Sim, tá ok. Tá ok. Pode ir. Ok. Então, nós vamos começar essa biografia. Vou começar falando para vocês por que eu escolhi lá na minha formação biográfica, 21 anos atrás, por que eu escolhi essa biografia para apresentar? Porque todos nós, ao fazermos nossa formação, faz parte do nosso, da nossa tarefa, né? Enquanto alunos de uma formação, a escolha de uma biografia para apresentarmos para os demais colegas e para os coordenadores. Lá naquele momento, quando eu soube pela primeira vez que eu teria que apresentar a biografia de alguém, me veio imediatamente na cabeça os meus 14 anos de idade, onde eu recebi de presente do meu pai este livrinho que é um livrão. Eu era uma leitora voraz. E eu estava prestes a partir para a minha jornada de vida. Eu ia sair da minha casa para estudar fora. E o meu pai, então, me presenteou com este livro, Gandhi, Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade. Amarelinho pelo tempo. E eu, aos 14 anos, li esse livro e me apaixonei pelas ideias dele. Eu era uma adolescente com uma alma muito voltada para a religiosidade, para o idealismo. Então, quando eu li essa biografia, era como se tivesse assim, caído como uma luva para essa adolescente que procurava coisas daquele tipo. Procurava um ideal, procurava algo que compusesse com sua alma. E hoje, agora, né, quando eu fui reler toda essa minha biografia feita, todo esse meu trabalho daquela ocasião, eu percebo hoje, aos 61 anos de idade, completados a semana passada, quantos anos depois, né? 21 anos depois. Isso ainda faz sentido para mim. Se eu tivesse que escolher uma outra biografia, uma biografia para apresentar, para fazer de novo, eu teria escolhido essa mesmo. Então, vamos lá. Simone, desculpe, o seu microfone foi fechado. Pronto, está aberto. E vamos começar com essa frase: minha vida é um todo indivisível, e todos os meus atos convergem uns nos outros, e todos eles nascem de um profundo amor pela humanidade. Gandhi é conhecido pela sua luta, né, insana, uma luta muito persistente pela libertação da Índia, por conquistar direitos pelos indianos na África do Sul. Mas ele sempre, na biografia dele, e é muito bonito quando a gente lê na biografia, mesmo na autobiografia, como ele fala de si mesmo, e ele fala desse imenso amor que ele nutria não somente pelos indianos, mas por toda a humanidade, pelo ser humano de forma geral. Então, o panorama que acolheu Gandhi. A Índia, ele nasceu aqui, bem onde está essa estrelinha, nessa península aqui, numa cidade muito pequena, chamada Porbandar, nessa partezinha aqui à beira do mar. E a Índia é um país de muitos contrastes, né? Tem planícies desérticas, rios, pântanos,
E uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava estudando esse panorama onde Gandhi nasceu, foi que a Índia em si, ela é uma placa tectônica, né? A gente sabe que a Terra ela é toda feita de placas, e a Índia em si, ela é uma placa tectônica que se insinuou, ela insurgiu por baixo aqui dessa outra parte da Europa, e ela levantou, com isso, toda a maior elevação da Terra, toda essa parte aqui do Himalaia, né? Então, é como se a Índia, ela já tivesse, até na sua geografia, né, até na sua marca terrena, a gente pode dizer assim, este sentimento, eu fiquei com essa impressão na época, né, de agradecer e de servir, de se colocar ali, ao mesmo tempo propiciando que algo se elevasse. Bom, ela é uma região, uma civilização muito antiga, que remonta a muitos milênios, né? E o Dorfsteiner nos fala que ela foi a primeira civilização, a primeira cultura, né? A primeira época cultural depois da Atlântida. Uma cultura muito especial, que tinha como marca esse voltar-se para dentro, voltar-se para o espiritual. E considerar Maia tudo aquilo que estava fora, tudo aquilo que era a impressão sensorial no mundo, as impressões sensoriais, né? Então, para explicar a origem das pessoas, a sua própria origem, os indianos criaram esse sistema de castas, ainda vigora, de certa forma, até hoje, na Índia. Eles dizem, né, tradicionalmente, seus livros sagrados, que o indiano foi criado do corpo de Brahma, do Supremo, e da sua cabeça ele gerou os brahmanes, os príncipes e sacerdotes, dos braços ele gerou os kshatriyas, de suas pernas ele gerou os raizia, comerciantes e especieiros, e por fim de seus pés os shudras, ou servos, vassalos, né? E havia aqueles que não foram criados por Brahma, que foram chamados ao longo do tempo de intocáveis, aqueles considerados impuros, ante os quais, se você tocasse sequer na sua sombra, você também se tornaria impuro. Se um indiano de uma casta superior tocasse na própria sombra de um intocável. A Inglaterra domina, então, a Índia desde 1600, né? E quando Gandhi nasceu, nesse ano do nascimento dele, houve a abertura do canal de Suez, que facilitou essa passagem da Inglaterra, esse chegar da Inglaterra até a Índia, e então esse poder se intensificou. A Índia, naquela época, tinha uma população 7 vezes maior que a Inglaterra e a Irlanda juntas, mas era dominada totalmente. E os ingleses levavam a tecnologia para a Índia, mas eles dominavam e eram insensíveis ao sofrimento do povo. O povo em si, então, era dividido por muitas religiões, havia muita diferença de cultura, havia muita diferença de riquezas, alguns extremamente ricos, outros extremamente pobres, a maioria extremamente pobre. E as duas principais seitas do hinduísmo, o hinduísmo era a maioria, eram o Vishnuísmo e o Shivaísmo. E a mãe de Gandhi, o Tribai, era Vishnuíta. E ela era muito religiosa.
Gandhi nasceu em 2 de outubro de 1869, e a casta dele era a casta dos Vaisya, a casta de especieiros e artesãos, ou seja, ele não era de uma casta elevada, ele era de uma casta, mas não elevada. Mesmo assim, não sendo de uma casta elevada, naquela região, nessa região que se chamava Kathiawar, havia uma tradição familiar dele de políticos. O avô tinha sido político, o pai dele tinha sido político, e eles eram bastante conhecidos e respeitados. Eles tinham uma vida boa, uma vida estável, não eram ricos. Ele sempre fala na biografia dele que o pai dele, ele abominava o consumismo e o excesso de riquezas, mas deu para eles uma estabilidade, sem excessos. E tinha se casado 4 vezes, ficando viúvo das 3 primeiras esposas. Então, com as primeiras ele teve 2 filhas, com a terceira, a mãe de Gandhi, ele teve uma filha e 3 filhos. Mohandas era o caçula. E por ele ser caçula, ele sempre acompanhava sua mãe. Ele vivia muito perto dela, do Klibai. E dá a entender na autobiografia dele que, mesmo ele sendo caçula, de alguma forma, já no primeiro setênio dele, ele era reconhecido de uma forma diferente, tanto pelo pai quanto pelos irmãos. Havia alguma coisa nele que chamava a atenção dos outros, a ponto de reconhecerem nele algo que não havia nos seus irmãos. Ele conta que o pai dele era bem colérico, super correto, honesto, bravo, rígido, muito rigoroso com a educação. E a mãe, ele descreve como se ela fosse uma santa. Era extremamente religiosa, que cumpria totalmente os ritos sagrados, era afeita já naquela época a fazer jejuns religiosos. Então ela fazia promessas, fazia votos e ficava jejuando, por exemplo. Na época das monções, que é quando chove, ela fazia um voto de jejuar enquanto o sol não aparecesse. E as crianças ficavam procurando o sol, olhando para o céu, com medo que a mãe morresse, porque ela estava jejuando e o sol não aparecia. Às vezes o sol aparecia um pouquinho entre as nuvens, e eles corriam para dizer à mãe, e ela voltava, quando ela saía fora da casa, ela olhava para o céu e a nuvem já tinha coberto o sol novamente. E ela dizia apenas: não faz mal, Deus não quer que eu coma hoje. E continuava seus afazeres e seu jejum. Os irmãos homens mais velhos, como eu disse, já observavam esse menino que crescia, e por algum motivo, que ele não relata tanto, porque ele sempre se coloca com uma postura assim de que ele não entendia o que viam nele, que ele seguisse os passos do pai e do avô na política. E esse era o pai dele, Karamchand Gandhi, ou Kaba Gandhi, como ele era conhecido. E essa era a mãe dele, o Klibai Gandhi. Tinha os olhos bem melancólicos, né? Ali com o japamala na mão, fazendo suas orações. Este é ele no primeiro setênio. No primeiro setênio dele, ele conta que ele era uma criança que era incapaz de mentir.
Tem muito pouco desse primeiro setênio, ele viveu todo esse primeiro setênio lá em Porvangar ainda. Vivia muito apegado à mãe, ele acompanhava essa mãe nos afazeres, desculpa, não era essa feia, ele acompanhava essa mãe nos afazeres dela, de Estado, porque o pai era primeiro-ministro daquela região, que era governada assim, pequenas aldeias, e ele fala que a mãe era muito inteligente também, que ela se dava muito bem com as outras mulheres, dos outros políticos, e que ela era capaz de discutir qualquer coisa, qualquer assunto de Estado. Então, além da religiosidade que ele admirava muito nessa mãe, e que vai influenciá-lo para o resto da sua vida, ele também influenciava essa cultura que ela tinha, o conhecimento abrangente que ela tinha, e a facilidade de fazer relações. Ele entra para a escola mais ou menos com 7 anos, e aí ele se descreve no segundo setênio como sendo alguém extremamente tímido. Tão tímido que ele se recusava a fazer amizades. Então, no final das aulas, ele voltava para casa correndo para que ninguém chegasse perto dele, porque ele não conseguia ter amigos. E também não conseguia mentir. Ele conta que uma vez um professor dele, ele estava com uma dificuldade na prova, ele era incapaz de colar na prova, e ele estava com uma dificuldade, e um professor chegou perto dele e fez um gesto para ele, como se estivesse mostrando para ele a prova do outro colega, para que ele olhasse e ele copiasse, e mesmo assim ele não foi capaz de fazer isso. Então, ele era muito submisso no começo desse setênio, e muito tímido. Ele fala que com 12 anos, daí, aconteceu uma mudança. Aconteceu algo que marcou ele profundamente. Ele não era tão afeito a leituras extras, a não ser aquelas da escola. Mas ele percebeu um livro novo na biblioteca do pai, e ele se aproximou desse livro e começou a lê-lo. Esse livro era A Piedade Filial de Shravana, peça de teatro. E ele leu esse livro com uma grande emoção. Esse livro mostrava o devotamento dos filhos aos pais. Isso ele levou para o resto da vida dele, como uma marca, que ele precisava se devotar a seus pais. E aí ele assistiu próximo aos 12 anos também, uma trupe de teatro que estava na sua cidade natal. Ele assistiu uma peça que se chamava Harishchandra, o Mártir da Verdade. E ele ficou extremamente marcado por isso, por essas duas coisas. Então, o devotamento aos pais, né? Esse profundo amor, respeito pelos pais, embora nem sempre ele tenha cumprido com isso, e esta procura pela verdade. O que é a verdade? Onde está a verdade? E aí, no final deste setênio, aconteceu também algo que ele fala que foi uma coisa que nunca deveria ter acontecido, mas que aconteceu, que era o costume da sua nação, da sua terra. O pai o casou
aos 13 anos de idade, com uma moça, uma menina também de 13 anos, que se chamava Casturbai Marcange, filha de mercadores, da mesma casta dele. Foi um casamento arranjado pelos pais, e ele fala que, na ocasião, ele ficou muito contente de ter se casado. Só que depois ele entendeu, passou a entender, só bem mais tarde, a tristeza que é para um ser humano se casar em tão tenra idade. Embora, pelo costume deles, eles se casavam, mas eles ficavam pouco tempo juntos, 6 meses juntos, 6 meses separados. Ela voltava para a casa dos pais. Muito bem. Quando ele entra para o 3º setênio, aquele menino tímido e medroso, ele era muito medroso, ele fala que ele era muito medroso. E na infância, eu esqueci de falar, ele tinha uma ama que se chamava Rabã, e esta ama ensinou para ele, quando ele tivesse com medo, porque ele tinha medo de tudo, falar o nome de Deus, o nome de Rama, chamar Rama. Então, quando ele estava com medo, ele falava o mantra, Ramanama, 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 e ela tinha ensinado a ele. Essa ama foi também uma pessoa bastante importante na vida dele, para auxiliá-lo a enfrentar o medo. E quando ele se casou, ele ficava com medo que a esposa percebesse que ele tinha medo, porque ele falava que ela era muito corajosa. Ela era uma menina que não admitia que ele a dominasse, eles eram da mesma idade, ele era um marido muito ciumento, queria dominá-la à força, queria ensinar para ela, queria alfabetizá-la, ela não deixava, não queria, ele queria fazer a força, só que aí o único espaço que ele tinha era à noite. E à noite, quando ele estava junto dela, ele se deixava levar pelo desejo. E que então esse desejo carnal impedia também que ele a alfabetizasse. No começo do 3º setênio, ele não tolerava ser repreendido, ele começa então a ser muito duro consigo mesmo. Então, a gente já vê aí traços, né, de uma característica saturnina muito forte, ele era muito persistente já nas coisas, não tolerava repreensões, e ele vigiava muito, muito fortemente a própria conduta dele. Ele gostava muito de caminhar, mas não tolerava esportes. E ainda continuava com esse medo. Aí, no meio do setênio, mais ou menos, ele faz uma amizade com um muçulmano, que a família, tanto a família quanto a esposa, diziam para ele que não era boa coisa, que não seria boa influência, mas ele, como quase não tinha amigos, ele enfrenta todo mundo e fala que ele queria reformar esse menino. Mas, na verdade, esse menino trazia para ele ideias novas. Pela primeira vez, ele começa a questionar tudo aquilo que os pais, tudo aquilo que os religiosos, tudo aquilo que eram as tradições impostas do seu povo. Então, veio nesse 3º setênio uma alma rebelde também, que apesar de querer não mentir, querer ainda ser leal, algumas vezes ocultou algumas experiências que fez, por exemplo, de comer carne. A religião dele não permitia a ingestão de carne, era como se fosse um pecado.
E esse amigo faz com que ele coma carne, porque ele dizia que se ele não comesse carne, ele não seria forte o bastante para vencer os ingleses. Então, essa ideia acende nele, ali, esse terceiro CP. Vencer os ingleses. Ser grande e forte bastante para vencer os ingleses. Ele come carne de cabra, e depois ele fica sonhando um monte de vezes com a cabra. Ele tem pesadelos, que a cabra estava dentro dele, berrava dentro dele. Ele começa com essa ideia de culpa e de pecado. Se arrepende. Aí, teve também experiência com fumo, com outro parente dele, experimentou cigarro. E esse amigo dele, que era má influência, segundo a família, o leva também a uma casa de tolerância, que ele chama, né? A um bordel. E ele passa humilhação na frente da prostituta. Ele fica muito humilhado porque ele fica completamente paralisado, e ela bota ele para correr de lá. Então, ele faz uma série de transgressões nesse terceiro setembro dele, experimentando, né? O que acontece comigo? Né? O que vai acontecer? E aí ele, cada vez que ele fazia uma transgressão, ele se arrependia muito, ficava com muita vergonha, voltava-se para dentro e sentia muita culpa. E aí o pai adoece. Ele começa a ficar muito devotado ao pai. Todos os dias, ele voltava correndo da escola para cuidar do pai. À noite, ele ficava junto do pai até altas horas. E nesse setênio, logo um pouco antes da morte do pai, a mulher engravida. A Kasturbai engravida e ele fica com muita vergonha dessa primeira gravidez dela. Para que essa gravidez denunciava que ele tinha desejo, que ele desejava a esposa, que ele tinha relações com ela. Então, até disso, ele se sentia culpado e envergonhado. E o pai doente, e ele ficava dividido entre cuidar do pai e ir ficar com a esposa. Até que uma noite o pai estava passando mal, e o tio dele, que gostava muito do pai, chegou, era irmão do pai, e disse: você pode ir descansar que eu fico com ele, se você quiser. E ele estava doido para ir ficar com a esposa. E ele vai, e o pai falece naquele dia, naquela noite. Ele fala que essa é uma culpa para a qual ele carregou o resto da sua vida. Por ter ido satisfazer seus desejos carnais, ele deixou de ficar com o pai em suas últimas horas, né? Ele deixou de acolher o pai nos seus últimos suspiros. Então, a gente vê um menino, né, um adolescente, extremamente em conflito entre cumprir aquilo que ele sabia que era correto e ousar fazer aquilo que ele sentia vontade de fazer, né? E que para ele era como se fosse uma transgressão. Aqui é ele com a esposa, Kasturbai, aqui não é bem no casamento, já é mais tarde, né? Eu não achei nenhuma foto deles bem novinhos. O casamento deles é feito junto com o casamento do irmão. Todos juntos, casaram os dois juntos. E aí, então, quando ele está com 18 anos, ele cumpre os estudos lá na Índia, e um Brahmane, amigo da família, o pai já não estava mais, então esse amigo Brahmane, que tinha sido muito amigo do seu pai, chama o irmão mais velho dele e diz para ele que seria muito bom se o Gandhi pudesse
se o Mohandas pudesse ir para a Inglaterra estudar direito, porque era a vontade do pai dele, que ele seguisse os passos na política. E que, então, na Inglaterra era mais fácil dele se formar do que na Índia, seria mais fácil. Ele adora aquela ideia, ele queria ir. Não tinha muito dinheiro para ir, mas ele queria dar um jeito de ir. Ele vende as joias da esposa dele, para ele conseguir dinheiro, ele pede dinheiro para o irmão, também o irmão dá dinheiro para ele, eles fazem lá uma juntação de dinheiro, aí ele vai falar com o chefe da casta dele, e o chefe da casta diz que não daria permissão para ele ir, que se ele fosse, ele seria expulso da casta. E ele fala que mesmo assim ele vai, que já estava pronto, que ele já ia. E então ele vai. Ele vai para a Inglaterra, aos 18 anos, estudar direito. E na Inglaterra, antes dele partir, a mãe faz com que ele faça 3 votos. A mãe não queria que ele fosse, porque ela relutou muito em se separar dele, ele era o filho mais apegado a ela. Então, não tocar em carne, não tocar em mulher, outra mulher que não fosse esposa, e não tocar em bebida alcoólica. Porque a fama da Inglaterra, por que o chefe da casta não queria, né, que ele fosse? Porque dizia que lá seria impossível ele deixar de fazer tudo isso que era próprio da sua religião. Que ele tocaria em outras mulheres, que ele comeria carne, que ele provaria bebida alcoólica, porque isto era a fama dos cristãos. O Gandhi, desde cedo, ele via no pai dele uma tolerância muito grande com todas as outras religiões, um pouco menos com os cristãos, com o cristianismo. Ele fala que ele tinha presenciado algumas cenas mais difíceis em relação aos cristãos e que ele tinha uma repugnância, assim, uma repulsa pelo cristianismo. Então, ele vai para a Inglaterra e lá ele entra na escola. Antes dele ir, nasce o primeiro filho dele, pouco antes dele ir, o primeiro filho que vinga, né? O Harilal. Porque o outro tinha morrido. Esse menininho que a mulher dele estava grávida, lá quando o pai estava doente, morre 4 dias depois de nascer. E ele fala que foi pela culpa dele que essa criança morreu. Mas antes dele ir, nasce Harilal. Quando ele vai para a Inglaterra, e a gente pode vê-lo aqui nessa foto, em trajes ocidentais, né, ele se esforça bastante para se adaptar aos costumes ingleses. A única coisa que era muito difícil para ele lá era persistir com a dieta vegetariana, mas ele, com o tempo, ele acha um restaurante vegetariano, e ele começa a participar de uma sociedade vegetariana, e ali na Inglaterra, ele começa também a perceber que quanto mais simples fosse a vida dele, mais facilidade ele teria. Ele, pela primeira vez ali, em contato com os cristãos, ele tem contato mais íntimo com os cristãos, e um cristão, ele vai morar na casa de um cristão, e ele apresenta para ele a Bíblia, e ele fala que do Velho Testamento nada interessava muito para ele, mas que o Novo Testamento, sim. E quando ele se confrontou com o Sermão da Montanha, quando ele se deparou com o Sermão da Montanha, que aquilo foi muito fundo na alma dele. E todos os dias depois, ele recitava também o Sermão da Montanha, junto com o Bhagavad Gita,
algumas partes do Bhagavad Gita que ele veio a conhecer mais profundamente somente na Inglaterra. Ele vai a Paris também, conhece Paris, a Torre Eiffel, e quando ele se depara com as grandes catedrais, ele diz que ele admirou aqueles que tinham tanto amor por Deus que fizeram essas obras tão bonitas. Muito bem. Com 22 anos, ele volta, aprovado como advogado, volta para a Índia. Mas ele se sentia totalmente despreparado. Aqui a gente está no quarto CPND, e ele volta sem saber o que fazer. A timidez ainda era algo que o perturbava muito, e as primeiras tentativas dele de se estabelecer como advogado foram muito frustrantes. O primeiro enfrentamento que ele teve com um juiz, no tribunal, ele ficou completamente mudo, foi super humilhado, perdeu a causa, foi uma vergonha. E aí ele ficou junto com o irmão mais velho, que também era advogado. Ele ficou lá fazendo petições e memorandos ali, aquela vidinha, né, na Índia. O irmão o reintegrou na casta. Ele fala que ele não sabe como que o irmão fez, mas que ele se reintegrou e ele não queria muito, mas isso foi feito. E aí, ele estava com 23 anos, quando uns amigos do irmão da África do Sul solicitaram, amigos comerciantes, pediram ao irmão que os auxiliassem numa causa, em uma questão. Seria um contrato de 1 ano, com todas as despesas pagas, passagens de ida e volta na primeira classe. E Gandhi e o irmão então falam, então vai você, porque aqui você não está conseguindo trabalho, então essa é uma oportunidade para você. E aí, então, ele fica louco de novo, de vontade de ir, né? Logo depois nasce o segundo filho dele, Manilal, antes dele partir também. Então, o primeiro nasce antes dele partir, o segundo antes dele partir de novo. E ele vai para a África do Sul. Ele pega, então, o trem e vai. E pela primeira vez, ele sofre, ele percebe, porque na Inglaterra ele não percebia isso. Pela primeira vez, nessa viagem, ele percebe a diferença e o preconceito. Então, esse é o divisor de águas, né? Ele estava com 23 anos, 23 para 24, e quando ele vai com bilhete de primeira classe, pago pelos amigos do irmão dele, da África do Sul, pela empresa que ele ia ajudar, e ele entra no trem, na primeira classe, e logo um casal de brancos solicitam ao guarda-trem que o retirem de lá, porque eles não queriam conviver com um homem de cor. E ele se recusa a sair. E ele é retirado do trem, a pontapés, e ele desce, ele é jogado numa estação, antes de chegar no destino final. O destino final dele era Pretória. Ele é jogado numa estação intermediária, e ali ele passa a noite, na gélida estação. E ali ele pensa, o que eu faço? Eu volto para a Índia e vou viver a minha vida lá, eu prossigo minha viagem e vou lutar, porque assim como fizeram comigo, devem fazer com todos os meus compatriotas neste lugar. Eu fico ou eu volto?
Essa foi a grande decisão da vida dele. E ele resolve ficar. Passa, então, esse ano todo, nesse trabalho. No final desse ano, ele vence a causa, só que aí surge diante de nós um Mohandas diferente. Começa a aparecer um Mohandas diferente. Porque ele não fica só trabalhando nessa causa, que era o trabalho de advogado dele. Ele começa a se interessar pela vida dos seus compatriotas na África do Sul. E aí ele convoca reuniões, ele começa a falar em público, ele começa a organizar essas pessoas, começa a conhecer a vida de um por um, e surge uma nova pessoa. Ele fala que apesar da timidez, ele vence isso, e ele começa a organizar algo que ele nunca tinha feito, a fazer algo que ele nunca tinha feito e nem sonhava que ele seria capaz de fazer, movido por esse grande desejo de ajudar a sua gente. E todos os outros menos favorecidos na África do Sul. Então, ele tinha ido para ficar um ano, no final desse um ano, ele ia voltar para a Índia, mas ele é convidado a ficar, e ele fica 21 anos, entre idas e vindas. Na Índia, ele fica 21 anos na África do Sul, lutando pelos direitos dos indianos, dos muçulmanos, dos chineses, lá na África. No final, ele traz a família, ele começa a ter uma vida muito simples na África do Sul, ele vive num ashram, ele ajuda na Guerra dos Boeres, porque ele mantinha uma fidelidade à Inglaterra, ele ganha uma medalha de guerra, ele ainda não tinha ele não tinha feito, na sua intimidade, esta ideia total de que ele precisava se ver, vamos dizer, livre da Inglaterra. Ele achava que a Inglaterra fazia bem para a Índia, que a Inglaterra trazia benefício. E ele lutava lá na África do Sul, por enquanto, né, livre ainda dessa luta pela Inglaterra. Até quando ele consegue, no final, ele fica, eu estou correndo agora, porque eu acho que daqui a pouco já chega o tempo, né, Carlos? Estamos indo bem, estamos indo bem. Mas, Quanto de fato, temos... já temos 54 minutos. E aí ele fica até os 45 anos lutando na África do Sul, consegue várias regalias para o povo dele, ali, e então ele se vê livre para voltar para casa. Ele tinha tentado, durante muito tempo, fazer um voto que ele chama de brahmacharya, que é um voto de renúncia a todos os desejos, não só o desejo sexual, porque antes ele não queria ter mais filhos, ele teve 4 filhos, então ele tentou fazer isso, mas ele sempre sucumbia ao desejo sexual. E aí, com 37 anos, ele consegue fazer esse voto, realmente, abdicando, renunciando a qualquer desejo. E ele passa a ter uma vida extremamente simples. E ele impõe isso para a esposa, para os filhos. Uma vida simples, uma vida super clean, minimalista, completamente minimalista. E aí ele faz esse voto. Então, eles passam a conviver, os dois, sem
relações sexuais. Quando ele volta para casa, ele volta para a Índia, para a África do Sul, então ele é um Gandhi já conhecido na Índia também, pelo trabalho que ele fazia, que ele tinha feito na África. E ele começa a lutar agora na terra dele para conquistar o direito para os indianos lá. Ele é preso muitas vezes, ele defende os intocáveis, isso vai revoltando alguns hindus conservadores, essa defesa incisiva que ele faz pelos intocáveis. Com 48 anos é que ele recebe o título de Mahatma por essa luta, já ele começa a ser reconhecido dentro da Índia, ele congrega multidões, a gente pode ver aqui nessa palestra dele. Ele recebe esse título pelo poeta Rabindranath Tagore, e ele fala que isso deixava ele muito constrangido, porque ele não gostava de ser chamado de Mahatma. E ele começa um enfrentamento ofensivo à Inglaterra, a partir daí. E aí ele desenvolve a ideia que ele chama de Satyagraha. Satyagraha quer dizer apego à verdade ou ao amor. E é essa luta que onde ele dizia que a gente pode infligir sofrimento a nós próprios e não ao opressor. Nunca revidar de forma agressiva ao opressor, ao seu inimigo, mas inflija sofrimento a si mesmo, maltrate a si mesmo, para que ele veja o quanto que você pode suportar. E aí, então, ele vai se condoer. É algo assim. A ideia da não violência. E ele começa a treinar as pessoas para isso, para vivenciarem isso. Os seus adeptos eram treinados na Satyagraha e na ahimsa, ou não violência. Então, tem um episódio muito importante no 8º setênio dele, que ele faz um boicote aos tecidos ingleses, ele propõe essa vida simples, onde os tecelões, onde as pessoas voltavam para suas origens, tecendo seus próprios tecidos de algodão, boicotando os tecidos ingleses, e ele tece ele constata o tanto de mal que a Inglaterra fez para a Índia, e ele começa, então, a congregar seus discípulos para desobediência civil, para desobedecer tudo aquilo que a Índia queria impor. A Inglaterra queria impor à Índia. Esta é uma cena onde eles fizeram um protesto, uma salina, Marcha pelo Sal, se chamou. E essa é uma poetisa que está do lado dele, e esse era um grupo, junto com os filhos dele, que foi até essa salina, a polícia fez um enfrentamento, batia neles, eles caíam no chão, tinha outro grupo enfrentando a polícia, eles apanhavam quietos e calados e se levantavam, as mulheres cuidavam dos feridos e eles voltavam e enfrentavam, e era isso era aquele Satyagraha posta em ação. Né? A gente vai apanhar, a gente vai se submeter, mas a dor física, mas não vamos submeter aquilo que a gente quer, nossa alma, a gente continua em pé. Ele vai até a Inglaterra, fala com os operários ingleses, conta para os ingleses a pobreza que a Índia vivia, dizendo que ele não queria o mal deles,
porque muitos deles estavam desempregados por causa do boicote ao tecido inglês, mas que ele precisava fazer isso para apoiar a sua gente. No nono setênio dele, ele começa uma preocupação maior com os intocáveis, anseio por igualdade e justiça entre os seus próprios conterrâneos. Ele viaja por toda a Índia, a terceira classe, arrecadando dinheiro para ajudar os intocáveis. E no 10º setênio, acontece um massacre muito grande, numa cidade que se chama Amritsar. Os ingleses matam muita gente num comício que estava havendo, e aí então ele começa realmente a enfrentar ostensivamente, cada vez mais, os ingleses, e isso é conhecido no mundo inteiro. Ele fazia muita greve de fome, fazia muitos jejuns, ele impunha a ele os jejuns, né? Então, noticiava para o mundo inteiro: Gandhi faz mais um jejum, vai morrer. Então, os ingleses tinham que acabar soltando ele, porque ele era preso, mas eles tinham que acabar soltando ele, porque o mundo inteiro ficava a favor dele. A esposa dele, numa das últimas vezes em que ele é preso, ela vai junto voluntariamente com ele para a prisão, e ela fica doente e morre nos braços dele, na prisão. Ele fala que essa foi uma dor muito grande para ele, a morte da esposa. Quanto ao vácuo criado pela morte de Bach, trata-se de algo muito diferente, um vácuo que não pode ser preenchido. E logo depois ele adoece, logo depois da morte dela, ele fica na prisão. Ele sempre agradecia quando ele ia preso, porque ele aproveitava para ler, aproveitava para meditar, fazia discursos, escrevia. E logo depois ele tem malária, fica muito doente. Então, 6 semanas depois ele é solto, porque eles ficam com medo que ele morra. Então, a gente já está aqui quase no final da vida dele, ele já estava bem fraquinho, porque ele tinha feito jejum, e ele estava muito decepcionado, porque ele queria que eles fizessem realmente a satyagraha, mas os indianos muitas vezes se revoltavam, e havia conflitos, e havia violências, e ele fazia jejum cada vez que isso acontecia. E então, os muçulmanos queriam se libertar, queriam se separar do seu país, né? E ele ficou muito triste com isso. Ele dizia que eles eram irmãos, que a Índia não podia se separar. Ele é contra isso, é contrário a isso. Mas o grande amigo dele, o Nehru, quando o Lord Louis Mountbatten percebe que não vai ter jeito, que ele vai ter que dar a liberdade para a Índia, ele chama o Nehru e oferece para ele o cargo de primeiro-ministro. Então oferece para ele o governo da Índia, e o Nehru fala que os indianos queriam também a separação entre o Paquistão, que seria, e a Índia. E o Gandhi fica muito triste quando isso acontece. Ele entra num processo de depressão muito grande, porque ele se recusava a aceitar a separação. E aí ele fala que então ele estava se distanciando de tudo isso, que ele ia ficar só numa vida de preces. Ele estava bem fraco. Todos os dias ele fazia uma sessão de preces às 5 horas da tarde. E entre os próprios indianos havia pessoas que não aceitavam a postura dele. Não aceitavam. Ele fez, para vocês terem uma ideia, ele fez, já que não teve jeito, que o Paquistão se separou, ele fez o governo indiano
dar uma grande soma para os muçulmanos, uma grande soma em dinheiro para ajudá-los. E isso provocou muita revolta entre os indianos. Então, numa das sessões de preces, às 5 horas da tarde, um extremista hindu, que se chamava Nathuram Vinayak Godse, o mata, assassinado. O assassina com 3 tiros no peito. Ele morre com a palavra de Deus nos lábios. A última frase dele foi Rei Rama, que quer dizer mais ou menos, ó Deus, meu Deus. O cortejo fúnebre dele, havia muitas pessoas. E ele foi cremado, como costume entre a sua religião. Ele foi cremado e suas cinzas, conforme a vontade dele anterior, foram jogadas nos rios sagrados e no mar, em Bombaim. Por sua não violência do corajoso, só a morte dirá. Se me matarem e eu estiver com uma oração nos lábios pelo meu assassino e com o pensamento em Deus, ciente de sua presença viva no santuário do meu coração, então, e só então, poder-se-á dizer que possuo a não violência do corajoso. Suas últimas palavras foram o nome de Deus. E a verdade para ele era o próprio Deus. Adoro Deus apenas como verdade. Ainda não encontrei, mas o procuro sem desfalecimento. Estou pronto a sacrificar o que tenho de mais caro no prosseguimento dessa busca. Reclamo sacrifício à minha própria vida. Deve estar pronto para entregar. Ele morre em 30 de janeiro de 1948, com a Índia livre. A Índia tinha ficado livre, já tinha sido concedida a liberdade ainda, mas ele estava extremamente deprimido por causa da separação entre Índia e Paquistão. Vocês lembram daquele primeiro mapa que eu coloquei lá na frente, lá no começo? Né? A Índia era tudo aquilo, e depois da separação ficou o Paquistão para cá e Bangladesh aqui, né? Paquistão oriental e Paquistão ocidental. Era isso, acho que chegamos ao fim, Carlos, da biografia. Muito bom. Muito obrigado, Simone. Você vai continuar com as reflexões. Sim. Ou você quer tirar da apresentação? Como é que você quer fazer agora? Vamos tirar, né? Para a gente ver as pessoas, ver se tem alguma pergunta, tá bom? Ok. É uma biografia muito grande, ele viveu 78 anos, né? Então teve muitos detalhes que eu deixei de trazer para vocês. Mas, assim, o que fica mais importante para mim é essa luta de uma pessoa que tinha uma fidelidade, uma lealdade, uma persistência, assim, que parecia que não tinha fim. E que era muito capaz de se sacrificar. De se doar em sacrifício por aquilo em que ele acreditava, de verdade. Eu queria ver se vocês têm alguma pergunta. Se tiver alguém, o pessoal que está nos acompanhando no YouTube, se tiver alguma dúvida, é só escrever lá no chat do YouTube, que a Mônica traz a pergunta de vocês para cá. Enquanto vocês pensam sobre as dúvidas, a gente combinou com a Simone, ela vai propor uma vivência, então a gente vai dividir vocês em trios, os que ficarem aqui conosco, para
refletir um pouco sobre as questões que ela vai apresentar e compartilhar em grupos durante um tempo, para depois a gente fazer um segundo fechamento aqui em plenária. E quem está no YouTube, continue conosco, porque aí nós vamos ter espaço para a Simone trazer um pouco mais, né, dessa imensa biografia que foi apresentada da forma bem compacta, resumida na essência, como a gente pede nos trabalhos biográficos. Mônica, tem alguma pergunta? Não, Carlos, ainda não. Ok. Então, Simone, podemos fazer... Eu vou preparando aqui a divisão em trios, e aí, se você quiser apresentar o que você trouxe para as reflexões, pode ser? Eu gostaria que vocês compartilhassem os trios, aquela primeira frase que eu deixei como reflexão para vocês na meditação. O que vocês completaram? A verdade que me sustenta é... E aí, uma segunda pergunta. Pelo que eu me atreveria a lutar hoje? Eu vou dar 10 minutos, pode ser? Pode ser. Então, seria interessante que vocês escrevessem isso, né? Para depois compartilhar nos grupos. A verdade que me sustenta é, e pelo que Qual é a segunda pergunta? Pelo que eu hoje me atreveria a lutar. Vou escrever aqui no chat. Eu coloquei no chat, Simone. Ok, obrigada. Foi mais rápido aqui. Estamos aqui no suporte para isso. Obrigada. Quando você quiser, tá? Acho que já podemos, né? Tá bom. Então, eu vou abrir as salas, daqui a 10 minutos vocês voltam. E aí, Simone, a ideia é que aqui a gente agora, você traga outras informações, né, para os que estão nos acompanhando pelo YouTube, enquanto as reflexões estão acontecendo, coisas que você queira acrescentar, o que te tocou, enfim, a seu critério. Essa biografia, ela é uma, eu falei, uma biografia grande, né? Ele viveu muito tempo. Hoje, assim, a gente encontra na internet as mais variadas críticas, né, ao Gandhi, duvidando, assim, de como que realmente, eu já vi aqui na internet falando que ele era racista, quando ele esteve na África do Sul, etc, etc, etc. Mas, assim, quem lê a autobiografia dele, é quase que impossível a gente dizer que isso é verdadeiro, né? Porque ele traz tudo aquilo em que ele acreditava de uma forma tão pura, tão verdadeira, aparentemente, né? Tão humildemente, que é muito difícil acreditar que seja verdade que um Gandhi fosse racista.
o que ele só fazia bem para os indianos e não para os outros, né, para os negros, por exemplo, na África do Sul. Ele, por exemplo, trabalhou como voluntário na rebelião dos Zulus. Eu não falei isso na apresentação. E ali ele angariou um monte de gente, de voluntários, para cuidar dos feridos. Os feridos eram negros, nos quais os brancos não tocavam. Então, ele e a sua gente, os voluntários que ele arrebanhou, faziam esse trabalho com os Zulus, né? de cuidar, de curar, de resgatar do campo de feridos, etc. Que mais, assim, que eu não falei? Falam que ele era um machista, que ele maltratava a esposa. Na verdade, ele era indiano. Eles viviam, imagina, 2 crianças casadas, com 13 anos. Segundo as regras de uma sociedade que era patriarcal. Agora, na autobiografia dele, ele fala sobre isso também. Ele fala como ela era, ele fala que depois, mais tarde, ele deu razão para ela, quando ela não se submetia a tudo aquilo que ele queria fazer de posição, que ela dizia que eles tinham direitos iguais, ele não acatava na época, porque ele era muito criança. Ele queria submetê-la de todo jeito e ela esperneava de todo jeito. E ela não se submeteu. Então, na verdade, se a gente for ver, eles tinham uma relação igual, porque ela não se submetia. O que mais que eu deixei de falar, assim? Quando ele conseguiu fazer o voto de Brahmacharya, foi neste mesmo ano, com 37 anos. Ele fez esse voto bem no nó lunar, segundo o nó lunar dele, né? Quando ele se deu conta, realmente, parece que ali chegou para ele, com toda a força, esta realidade do que teria que enfrentar, a realidade da missão dele, aos 37 anos. Então, ele realmente abdicou de tudo que era desejo supérfluo, a gente pode dizer, em prol de um caminho reto. Ele olhava para uma meta. Ele foi perseguindo essa meta. E ele sempre, as pessoas às vezes falam assim, ele era um político religioso ou um religioso político. E ele nunca separou as duas coisas. Ele nunca separou. Ele dizia que não se pode separar a religião de política. Simone, a gente tem uma pergunta que veio do pessoal do YouTube. Se alguém continuou o legado dele? O Gandhi, quando ele morreu, ele foi tido na Índia como um mártir, né? Ele ficou, assim, muito... As pessoas choraram muito. É muito bonito ver o discurso que o Nehru fez no rádio para anunciar a morte dele. Um discurso muito lindo, as palavras do Nehru. E o Nehru foi o primeiro-ministro da Índia, né? O primeiro governante depois da libertação. O Nehru era, naquela época, era o braço direito dele. Então, a gente pode dizer que Nehru seguiu os passos dele. Só o traiu, na verdade, quando foi dizer para o Lord Mountbatten que os indianos queriam a separação, né? Acho que ele não teve coragem de enfrentar os muçulmanos, né? Mas depois, sim, ele foi um governante que continuou. E depois a filha dele, Indira Gandhi também,
foi primeira-ministra da Índia. Tem uma foto do Gandhi com a Indira, pequena ainda, menina, do lado da cama dele, ele num jejum, magro que nem um cadáver, e ela pequenininha, devia ter uns 8 anos, 9, ao lado dele. Filha de Nehru, que depois, mais tarde, também foi ministra na Índia. Foi governante. Então, a gente pode dizer que o Nehru, sim, seguiu. Ele nunca, na África do Sul, uma coisa importante também, ele ficava no combate, né, no conflito, com o general Smuts, que era quem prendia ele, e ele desobedecia, e ele prendia ele, soltava, prendia, soltava, prendia, soltava, prendia, soltava. Até que ele foi conquistado, ele fala que ele foi conquistado por esse teimoso indiano. Né? E uma coisas bonitas que o próprio Smuts fala, o general Smuts, nunca ouvi deixar-se contaminar pelo ódio. Seus métodos me irritavam. Porque ele era uma coisa, assim, persistente, era um martelo, né, que ficava. Vou te prender, que ótimo, eu vou adorar ir para a prisão. Era algo assim que ele fazia. Vai ser bom ir para a prisão. Não pensa que eu vou achar ruim, eu vou achar bom. E ele ia. Mas eu reconheço que minha situação era difícil. Eu tinha que aplicar uma lei que não contava com respaldo popular. Quando foi embora da África do Sul, ele me deu as sandálias que ele mesmo tinha feito. Eu não me sentia merecedor de usar o mesmo calçado de um homem tão grande. O próprio general Smuts reconheceu essa grandeza dessa aula, né? Assim, entregue para aquilo que ele achava que era correto, que era verdadeiro, que era a missão dele. O que mais? E só, assim, depois do massacre, daquele massacre que eu falei, do massacre de Amritsar, que os ingleses atiraram contra uma multidão, mataram um monte, mataram umas 400 pessoas e feriram mais de 1.000, foi que ele realmente passou a ter uma voz mais alterada. Ele começou a exigir dos ingleses, deixem a Índia, chega da dominação, deixem a Índia, vão embora. Ele mudou completamente a imagem dele, passou a usar só as roupas indianas, aquela tanga que ele usava, raspar a cabeça, raspava sua cabeça, e começou a cada vez mais fazer jejum. A partir daí. E quanto tempo ainda levou para que a independência fosse conseguida, Simone? Olha, ainda foi um tempo. Eu acho que a independência foi em 47, né? Foi em 47, em março de 47. Bom, o pessoal está voltando. E aqui fica o espaço para trazerem, né? Perguntas que ainda surgiram, né? as reflexões, como tocou para vocês. Simone, eu achei lindo o trabalho, né? Eu não conhecia a biografia do Gandhi, e estou levando assim como uma inspiração para o final do dia e também para os próximos dias, até o nosso encontro aí em setembro. Obrigada, Eliana. Obrigada, Eliana. Então, para o pessoal que está se juntando a gente agora, né? Temos uns minutos ainda para um compartilhamento aqui do que chamou a atenção ou alguma dúvida. Fiquem à vontade.
alguma reflexão, algo que vocês tragam, né, das conversas de vocês, que vocês queiram colocar para nós. Para mim, essa biografia é muito sagrada, né? Uma alma realmente grande, uma alma devotada à humanidade. É difícil falar dele em tão poucos minutos. Simone, foi muito linda a sua apresentação, né? E eu estava Obrigada, aqui, sim, eu falei, foi incrível. E essa sua pergunta, né? E pelo que eu hoje me atreveria a lutar, nossa, e aí eu fazendo a ponte com a biografia do Gandhi, eu falei, nossa, não sei, foi difícil. Mas aí no pequeno grupo com a Maísa, aí veio a inspiração, né? Então, eu acho que essa troca do pós, né? Você falar da biografia, vai despertando coisas na gente, depois no pequeno grupo vem essa inspiração, né? Vem a resposta, né? Então, eu acho que a biografia foi um caminho condutor para a gente poder pensar sobre isso, né? Então, foi assim, um presente, viu, Simone? Um presente essa sua apresentação. Foi linda, muito obrigada. Eu que agradeço, Lúcia. Carlos, como sempre, o sistema só traz pessoas bonitas, né? Para a gente estar junto ali. Você disse que não é responsabilidade sua, então é o sistema. E depois dessa apresentação, né, nos reunir com pessoas tão bonitas, nossa, as nossas palavras foram amor e gratidão, tá? Mas foi muito bonito, tudo que nós falamos ali juntas. E aí eu queria passar isso para você, Simone. Nós, do nosso trio, amor, gratidão, muita vontade de ajudar, de fazer alguma coisa a mais, né? Como o Gandhi, né, também. Incentivo a isso. É um trabalho de amor. Obrigada, Ângela. A gente no grupo, assim, exatamente pensamos, o mesmo grupo da Ângela, além do trabalho que a senhora apresentou, que foi muito lindo, né? E eu conhecia pouco conhecia Gandhi, algumas coisas, mas não esses detalhes, assim, da vida dele, e que a gente ainda mantém essa busca de querer ajudar os outros, né? Então, as nossas verdades seriam o amor e a gratidão, e que a gente possa, através da gratidão, poder também continuar essa luta pela qualidade de vida de todas as pessoas, né? Dentro do limite de cada um de nós, incentivar essa luta para que todos tenham qualidade de vida e não percam suas vidas por falta de oportunidade, porque é um direito de todo cidadão, e nem tampouco morram, né, por falta de um atendimento de qualidade. Obrigada, Antônia. Nós formamos uma dupla. Ai, podia falar? Não sei. Deixa eu ver. Posso falar? Não, eu ia dar continuidade, que a menina está no nosso grupo, mas pode falar, depois eu falo. Não, termine, vá. Termine, eu fecho aqui. Então, no nosso comentário ali, que a gente se reuniu com a Ângela e com a Antônia, foi bem produtivo, porque a gente conseguiu ver nessa caminhada nossa essas suas palavras, querida Simone. E a gente também se preocupa muito com a união, que esse é um grande momento para nós, e nos trouxe isso também. Só isso que eu queria comentar, da união, que é a importância da união nesse grande momento, e que Gandhi nos traz com grande sabedoria, né? Obrigada, menina. Obrigada, Bia, querida. Bia. Posso eu, né? Então, Simone, também queria muito agradecer a você, que foi linda a apresentação, né? Como a menina falou, a gente sabe de Gandhi, mas não sabe mais detalhes, né? Embora eu conhecesse bastante coisa da história dele, eu não sabia, embora ele tenha vivido 20 e tantos anos na África do Sul, eu não sabia dessa passagem dele. Eu conheço mais o tempo dele na Índia, né? Mas, então, eu e a Marta, a gente discutiu um pouco sobre a nossa verdade, e eu comentei no grupo
que hoje a minha grande verdade é a constância num estado de paz, numa busca por paz interior, entendeu? E que isso também se reflete numa paz exterior, né? É o desejo da paz no geral, no mundo, nas comunidades, que é uma coisa tão distante, parece, né? Diante de tantas arbitrariedades e tudo, que a gente parece que está muito distante de tudo isso. Mas, para isso, eu começo lutando pela minha interior, entendeu? Para poder refletir. A Marta fez um comentário também que convergia um pouco com o meu, mas eu juro que eu esqueci. Se ela puder entrar aí para comentar, como a amiga fez aí uma complementação, a Beatriz. Então, e quanto à sua outra pergunta, pelo que lutaria hoje, se atreveria a lutar, como nós não podemos lutar por tantas necessidades que há o que o ser humano tem, eu lutaria pela defesa das mulheres e dos homossexuais, e que converge também com o que Marta falou, pela tolerância entre as pessoas, entendeu? Então, agora, se Marta puder entrar para falar um pouco da verdade dela, né, que eu realmente esqueci qual foi o detalhe, sei que convergia com o meu, tá bom? Muito obrigada, viu? Gostei muito. Obrigada a você, Lívia. Beijo. Martinha? Oi. É difícil essa pergunta, né? Fazendo perguntas difíceis. E é engraçado que eu estava hoje estudando o meu biografado e ele teve um encontro bem rapidinho com Gandhi, num momento, sabe, na África. Mas é isso, né? É uma biografia que faz com que a gente se movimente um pouco internamente para ver né, o que é que existe uma possibilidade disso, né? Da gente fazer, porque a gente se acostuma, né, com as coisas e parece que tudo é tão difícil, e então a gente escutar um pouco esse movimento que o Gandhi fez, né, e de como que ele era inicialmente, né, tão tímido, tão retraído, né, de uma casta, né, tão pequena, e como que esse movimento ficou tão grande, mundialmente grande, né? Então, a gente tem essa força, a gente precisa começar a se movimentar, né? Então, é bem inspirador escutar. Obrigada, Simone. Eu que agradeço, Martinha. Posso falar agora. Simone, muito obrigada. Muito obrigada pela sua dedicação, né, em buscar essas informações diferentes, né, que a gente não encontra em qualquer lugar. E foi muito bom, muito obrigada, parabéns pela sua apresentação. E o meu grupo, sobre a verdade que nos sustenta, nós chegamos na mesma conclusão, que é, resumindo, a verdade da centelha divina que todos nós temos, e que nós somos um ser infinito, e a gente tem infinitas possibilidades, inclusive de retorno, e poder lutar por outras causas, e melhorar, e evoluir. Então, a verdade que nos sustenta é a gente saber que tem um Criador maior, né, que nos fez, e nós temos essa ligação eterna com ele, e nós somos esse ser tão infinito e tão que não acaba, que, ao contrário, ele só tende a evoluir, a melhorar. E pelo que me atreveria a lutar hoje, nosso grupo foi pela paz, pelo conhecimento em si, a gente ter mais conhecimentos, né, porque isso, de certa forma, empodera a gente, né, e também lutar pelos outros seres vivos, né, lutar por não só o ser humano, mas também outros seres vivos, como os animais, as plantas, né, vendo isso tudo como um grande sistema que um depende do outro. Sim. Foi muito bom, muito rico a nossa conversa. Muito obrigada. Obrigada,
Simone, eu gostaria de agradecer a generosidade, né? Tanta informação importante, né? Apesar de ter sido compacto, me trouxe muita informação importante mesmo, assim, do essencial, né? E, assim, o que me veio agora, muito gostoso trabalhar no grupo pequeno, né? Que traz as reflexões e a gente pode partilhar, e mesmo que seja por um tempinho, também acho que tem essa riqueza. Mas o que me veio agora tão forte foi como veio, né? A grandeza de Gandhi veio da quietude, da timidez, né? E como a gente precisa desse silêncio para crescer, né? Então me veio isso muito forte agora, né? Como reflexão. Então minha gratidão profunda, né? Por tudo, principalmente pela generosidade. Eu que agradeço, Adriana. Isso era uma coisa que ele sempre fazia questão de dizer. E tem uma frase dele, que eu não vou achar aqui agora onde está, mas ele fala do silêncio, né? Observe a natureza como tudo age em silêncio, e que o silêncio seria algo precioso para a gente poder cultivar este silêncio externo e interno, só falar aquilo que realmente seja essencial. Isso foi uma coisa que ele fez ao longo da vida dele, foi fazendo cada vez mais. Gratidão. Bom, pessoal, a gente já está aqui com o horário um pouco avançado. Agradecer mais uma vez a Simone. Eu queria aproveitar e falar rapidamente sobre os próximos encontros, né? Então, aqui tem uma apresentação da Trinos, né? Somos nós 6, eu, a Mônica, a Alexandra, que estamos aqui presentes, o Silvio, a Heloísa e o Selim, que não puderam estar conosco. Essa é a equipe de coordenação com a nossa mentora, que é a Mercedes Gamba. Se alguém quiser conhecer um pouco mais da gente, tem aí o nosso site. A próxima biografia a ser apresentada será a do Guimarães Rosa pela Alexandra, que está aqui, que é uma das coordenadoras da Trinos. Então, anotem aí na agenda já, de antemão, dia 15 de setembro, às 19 horas. Esse horário é sempre o horário de Brasília. E as inscrições podem ser feitas no mesmo e-mail que foi usado para as inscrições aqui do Gandhi, tá? Alexandra, você quer dar alguma palhinha? Tem alguma surpresa já para atiçar aí a curiosidade do pessoal? Aproveite. Surpresa, não sei, acho que quando a gente fala do biografado da gente, é sempre uma surpresa enorme que a gente vai trazer, porque a relação que a gente cria com o biografado é única, né? Então, por isso que eu acho que toca tanto, né? A Simone trouxe ela com o Gandhi, é uma relação. E quando ela estava falando, e eu estou escolhendo algumas frases para a gente poder fazer a divulgação, então eu queria trazer uma frase do Guimarães Rosa que acho que conecta com a biografia do Gandhi, o momento que a gente está passando e com o que a gente precisa. Uma frase do Grande Sertão Veredas: carece de ter coragem, carece de ter muita coragem. E a gente olha para essa biografia do Gandhi, muito corajosa na sua essência e no seu silêncio. Obrigada. Ótimo, eu que agradeço. Até o próximo encontro com o João. Até o próximo, isso. E a programação segue, né? A gente teve hoje o Gandhi com a Simone, já antecipamos aí a divulgação para vocês do Guimarães Rosa com a Alexandra, e ainda temos mais 3 esse ano, né? O Bernard Liverhood, que é uma figura muito importante dentro da antroposofia. Quem vai trazer é o João Luiz Souza, que é um dos sócios da Lumo. Em novembro, no dia 17, Alexandre o Grande, pelo Matias, que também é parceiro da Simone, na coordenação da escola lá de Florianópolis. E fechando o ano, a programação Grande desse Matias. ano. Grande Matias. Mais um dos nossos queridos coordenadores, né, para quem esteve na turma lá com vocês em Floripa. E fechando o ano, a gente vai ter a biografia de Gaudí, na visão, ou com uma visão da Sagrada Família, trazido pela Mônica Mota, que também é coordenadora da Trinos e que está aqui com a gente. E a programação volta ano que vem, a gente ainda está montando os convidados e as personalidades, mas com certeza teremos mais ano que vem. É isso. Mais uma vez, muito obrigado, Simone. É um prazer enorme matar essas saudades, ainda aqui no virtual,
mas é uma saudade muito grande ver tantos amigos e amigas reunidos. E aí eu deixo contigo aí a palavra de encerramento. Agradeço a vocês pelo convite, agradeço por terem me oferecido essa oportunidade de novamente me encontrar com o Gandhi. Foi um encontro muito bom. Eu vejo assim que é lógico que, resguardando as devidas proporções, em muitas coisas a minha personalidade, né, assimilou talvez dessa biografia que ele tem, né? Uma das coisas é o silêncio. Falar apenas o essencial. Isso é uma coisa que eu carrego comigo também. Que eu tenho feito uso cada vez mais ao longo da minha vida. E agora já velhinha, né? Parece que isso é mais forte e, ao mesmo tempo, mais prazeroso. Não me incomoda como incomodava quando as pessoas falavam, nossa, mas você é tão silenciosa, né? Então, hoje é como se, eu sou, e é natural isso. E é bom sim. Eu agradeço imensamente a vocês, do fundo do meu coração, e desejo que vocês cada vez mais da Trimos progridam. É muito bom ver nossos pintinhos se tornarem aves fortes, voando seus próprios voos. Muito obrigada. Obrigada, Simone. Eu queria trazer que do YouTube tem muita gente agradecendo e que adorou também a apresentação. Tá? Tchau, Simone. Então tá. Beijo Tchau, grande. pessoal. Tchau, Tchau, Simone. pessoal. Tchau, queridos e queridas. Gratidão, Simone, por dividir o Gandhi com a gente. Obrigada.